Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou falar da polêmica série da Netflix, Missa da Meia-Noite. Já vou avisando que é uma série bastante forte, pois é tipo um filme de terror. A análise dessa série contém elementos relacionados ao assunto que nós estamos falando: batalha espiritual, anjos e demônios. E o assunto que envolve a produção dessa série já foi abordado aqui: rituais draconianos e vampirismo. E como as seitas do sistema religioso têm se transformado em masmorras de Dráculas, templos escuros e práticas sinistras e heresias, é óbvio que eles transformaram a ceia de Cristo em um tipo de hocus-pocus, rituais de magia. Devemos tomar cuidado com essa direção fomentada pelo catolicismo romano. Eles ensinam que a missa é uma repetição do sacrifício de Jesus, e que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Mas essa é uma doutrina enganosa. A celebração da ceia entre os irmãos é um simbolismo e não um ritual mágico. Já falei que as ceias eram celebradas com fartura de pão e vinho. O apóstolo Paulo fala que, depois, isto virou um tipo de desrespeito, pois alguns se fartavam de pão e outros se embriagavam. Portanto, a ceia é uma confraternização, e não um ritual de magia, como ensina certas seitas. A palavra hocus pocus surgiu exatamente dessa visão mágica, e deriva da forma latina empregada na Eucaristia Católica Romana, quando os sacerdotes diziam hoc est corpus, este é o corpo. Há também a teoria que a palavra hocus pocus teria se originado a partir do nome de um lendário mago italiano. Os bruxos criaram este termo para zombar do catolicismo por causa da perseguição que sofreram na Idade Média, onde a Inquisição do catolicismo mandou queimar na fogueira os suspeitos de bruxaria. Quem inclusive desafiasse os dogmas do catolicismo era passível de punição. O biscoito wafer do catolicismo, a hóstia, merece bastante atenção, pois é um dogma discutível. A origem da palavra missa, como o próprio ritual diz, pode ser encontrada nos ritos do culto à Mitra. Os mitraítas acreditavam que estavam se tornando como a sua divindade. O pão representa o corpo do sacrifício, que os católicos chamam de hóstia, vítima sacrificial. A ideia de que um sacerdote ou mago possa fazer com que o espírito entre um objeto físico é bastante antiga. A bruxaria tem seu conceito em invocar ou banir certos espíritos e aprisioná-los em um recipiente ou uma caixa, uma das práticas da apostasia de Salomão. Esta é, portanto, uma das práticas mais básicas da feitiçaria, cabala e ocultismo. Esta interpretação errada da ceia se transformando no corpo real de Jesus conota uma mensagem de canibalismo e vampirismo. Comer carne humana e beber sangue tem mais a ver com vampirismo mesmo. No entanto, isso é uma distorção do verdadeiro significado da ceia de Cristo. Cristo usou esse termo como uma metáfora se referindo à união simbólica de Adão e Eva. Carne da mesma carne e sangue do mesmo sangue. A Igreja e Cristo se unem espiritualmente em um só corpo e um só espírito. A chamada Missa do Galo em Roma já traz uma conotação estranha de magia, já que na Praça de São Pedro há um obelisco, falo simbólico, e a palavra galo fazia parte do ritual de galos da Roma pagã. Além disso, a palavra coque é um termo para falos, ou vara mágica. Essa série é bastante forte, mas ela serve como análise das heresias do catolicismo e também do protestantismo. Envolve a questão dos falsos profetas e dos falsos sinais, no qual é advertido pelo apóstolo João em 1 João 4:1. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, a nossa base de fé não pode ser apenas em sinais, pois o anticristo também opera falsos sinais para tentar enganar os escolhidos. E em Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que eu vos já tenho anunciado, que seja maldito. Ou seja, se você tiver uma visão maravilhosa de um anjo, ou tiver um sonho, ou ouvir uma voz sobrenatural, e essa mensagem contradizer as escrituras, essa revelação certamente é de um anjo caído, como está escrito em 2 Coríntios 11:14, pois o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Satanás sempre vai aparecer não com rabos e chifres para não assustar, mas como uma bela criatura iluminada. Veja que até a série Netflix chamada Lucifer
Apresenta Lúcifer como um homem bonito e sensual, porque Lúcifer é chamado de o sedutor da humanidade. A série Missa da Meia-Noite fala sobre a chegada de um jovem sacerdote católico chamado Padre Paul a uma pequena ilha chamada Crockett, que traz milagres, renovação carismática e mistérios, ativando o fervor religioso dos seus moradores. O antigo padre da ilha, o Monsenhor Pruitt, já estava velho e cansado e a cidade decidiu dar uma viagem de férias para ele a Israel. Porém, o Padre Paul chega com a informação que o Monsenhor Pruitt não retornaria, pois durante a viagem ele teria adoecido e ficaria afastado por algum tempo. A série é cercada de muito suspense no início, mas logo vai se descobrindo que o Monsenhor Pruitt é na verdade o próprio Padre Paul, só que mais novo. Durante a sua viagem a Israel, o Monsenhor Pruitt se perde do seu grupo turístico e vaga pelo deserto e entra em uma gruta, onde ele é atacado por um demônio, e este demônio passa a ser o anjo guia dele, após sugar o seu sangue e transformá-lo em um vampiro. A série possui muito simbolismo, que pode nos dar boas referências das heresias do catolicismo e sobre a prática do vampirismo religioso. Os milagres operados pelo diabo vão empolgar todos da ilha, mas os resultados serão catastróficos. Observa-se que o diabo se usa de certas energias e materiais orgânicos das vítimas para operar os seus sinais. Segundo o conceito da transmutação ocultista, uma substância se transforma em outra. Nada novo se cria. Assim, o diabo arranca algo das pessoas para fazer os seus milagres. É interessante que uma mulher grávida da ilha perde o seu bebê no ventre. Ele desaparece como do nada. O vinho sacramental usado na ceia do padre é, na verdade, o sangue do anjo caído, uma criatura vampira semelhante a Nosferatu, que transformou o Sr. Pruitt no Padre Paul. Ele mente para todos da ilha porque ele não pode dizer a verdade. Analisando essa série, eu percebi muitas mensagens subliminares. A roupa do Padre Paul possui uma simbologia cabalística. Observe, este símbolo é bem conhecido. A série mostra também bastante olhos sinistros de gatos, já que o gato é usado como um simbolismo para a magia. O personagem Harley Flynn tem um rosto que denota uma aparência demoníaca, como se ele tivesse chifres. Observe. As reuniões que o Padre Paul tem com Harley Flynn eram um salão cujo piso é branco e preto como da maçonaria. Os nomes dos episódios são baseados em cada livro da Bíblia, cada um repleto de simbolismo, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse, com bastante elemento de terror e cheios de alegorias e metáforas bíblicas. Os personagens cristãos são bem definidos para chocar e gerar críticas, como a fanática religiosa Beth Kane, que acredita que segue fielmente os textos da Bíblia, mas que tem comportamentos bastante duvidosos. Acredito que foi uma forma que o produtor usou para cada um questionar as suas próprias crenças e como é que nós podemos ser enganados por elas. É uma série bastante polêmica, mas que traz bastante elementos interessantes e que serve de análise para essas questões. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.